A paz seja convosco, amém? É muito especial quando a gente sente a presença de Deus no nosso meio, né? Como toca e nos marca de uma maneira especial e profunda. Como a Cássia disse aqui, não dá nem vontade de parar, né? Dá vontade de você engatar a cesta e ir embora. Também fluir. São os 40 dias de jejum, que é rumo da Páscoa ao Pentecostes. E eu quero que você abra o seu coração, porque tem uma mensagem do céu para a tua vida hoje. Antes de Deus falar com a igreja, Ele sempre ministra sobre nós. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Ele já está aqui, amém? Desde o início desse culto, nós já sentimos a presença de Deus aqui. Ele já se faz presente nesse lugar. Eu quero te pedir nesse momento, evite conversar. Levante só se for necessário, de ir no banheiro, beber água, realmente se é uma necessidade. Seu celular, confere se ele está no silencioso. Será que eu entrei e não coloquei? Então confere agora é a hora, amém? Sabe quando você entra no avião? Eu nunca entrei no avião, nunca andei de avião ainda. Mas eu vejo alguns vídeos, né? Que quando o avião vai partir, tem uma voz lá, que é da aeromoça, que fala, aperte os cintos, começa a falar as instruções para o voo. Porque você se prepara antes de começar a voar. E a gente tem que estar com o nosso coração preparado antes da gente começar a ser ministrado, amém? Eu creio que o Espírito Santo tem muito para fazer no nosso meio hoje. Vira para alguém perto de você e diga o tema dessa noite para essa pessoa: o novo de Deus é melhor. Amém? Nós vamos ler o texto e depois eu quero orar junto com você, e assim nós entramos na palavra. Lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 33, diz assim: eles lhe perguntaram, por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? E Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, preste atenção nisso, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. É contraditório, mas nós vamos entender o que Deus tem para a gente hoje. Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto a Ti. Opera em nós através do Teu Espírito nessa noite. Que o Consolador, o Ajudador, possa quebrar corações, estruturas velhas. Não há um homem na face da terra que, por mais que ele tenha um poder de persuasão, ele possa provocar uma mudança verdadeira sobre um homem. Mas o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor tem o poder de transformar o pecador em um homem regenerado, cheio do Teu Espírito Santo.
Que assim seja em nós, nesse primeiro dia, Deus. As nossas raízes possam crescer e se estender até as águas que vão nos alimentar e nos colocar de pé. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O novo de Deus é o melhor. Repita comigo: o novo de Deus, Ele é melhor. É se falado muito sobre o novo na igreja. É se falado muito que nós ansiamos pelo novo, que nós desejamos viver o novo, que o nosso coração quer o novo. E realmente o novo de Deus é melhor. Mas uma coisa é importante: não se vive o novo numa estrutura velha. Uma estrutura ultrapassada, uma estrutura que já deu o que tinha que dar, ela não suporta viver o novo. Às vezes desejamos tanto novo, mas a estrutura ainda é a mesma. Só que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Se você anseia pelo novo de Deus, e você entende que o novo de Deus é o melhor realmente para a tua vida, nós precisamos criar a consciência que o novo será derramado sobre um odre novo, sobre uma estrutura nova, porque o que Deus derrama, Ele não vai desperdiçar. Eu vou repetir isso: o que Deus tem de novo para a tua vida não é para ser desperdiçado. Olha que coisa, o texto ele começa dizendo assim: Jesus ele é confrontado por alguns religiosos, e ele feito a seguinte pergunta: Senhor, por que os fariseus jejuam? Por que os discípulos de João Batista jejuam? E por que os teus discípulos não jejuam? Normalmente, a religião ou a religiosidade, ela sempre está focada na comparação. Mas o reino, ele trabalha com relacionamento. Quem vive de aparência sempre vai estranhar quem vive na presença. Quem vive uma vida superficial não entende, muitas vezes, quem tem uma vida profunda na presença de Deus. Porque quem vive uma vida profunda, muitas vezes, vive porque aprendeu a renunciar a algumas coisas. E aprendeu a entender uma coisa que Jesus queria ensinar. Porque qual é a resposta de Jesus? Ele diz assim: vocês já viram algum convidado, quando está na presença do noivo, estar de jejum? Não. E aqui Jesus ele se apresenta como noivo. Deus era conhecido como noivo de Israel. E aqui o Senhor ele se apresenta como noivo. E quando ele faz isso, ele ensina algo poderosíssimo para a gente. Porque ele conclui assim no versículo 35: quando vai chegar um tempo que o noivo será tirado do meio de vós, aí sim jejuarão. Preste atenção nisso, você não pode deixar de entender isso. Jesus estava querendo dizer uma coisa: o jejum fala da ausência, e a festa fala da presença. Ele queria ensinar algo para a gente, porque tem estações da nossa vida que nós estamos tão perto de Jesus, que a gente vai desfrutar desse momento, que a gente vai aproveitar esse momento, que a gente vai estar ali desfrutando cada momento na presença de Deus. Eu não sei você, meu irmão, se você já teve experiências assim, mas você ir orar, não porque você precisa pedir algo, mas você orar porque você está com um anseio tão grande de estar perto de Jesus. Você tem 1000 motivos para pedir, mas você decide entrar na presença dele,
porque você quer encontrar Ele. E aqui ele fala, vai chegar um momento que o noivo será tirado. Ele estava querendo dizer o quê? Daqui a pouco eu serei morto, eu não vou estar no meio deles para sempre. E aí sim, esse será o momento que eles vão jejuar. Você sabe que eu entendo que, eu não sei se você já se sentiu assim na tua vida, frio espiritualmente. Eu não sei se você já se sentiu, parece que a tua oração ela não passa do teto. O teu coração ele não está aquecido. Parece que o desejo de orar ele sumiu. Antes você colocava uma música. Eu me recordo de quantos momentos na minha vida preciosos, no começo da minha conversão. Você sabe uma coisa, que eu não tinha aparelho de som. Não que eu sou velho, mas na época tinha um aparelho de som no quarto do meu irmão. Eu não tinha. E lá tinha um toca-CD que rodava. Você colocava 3 CD lá dentro, você apertava e eles rodavam sozinho, era o máximo, né? E embaixo ainda tinha 2 toca-fita. E eu não vi a hora do meu irmão sair, porque aí eu não sei se era pecado, mas eu acho que não. Na casa da minha mãe, a chave da porta do meu quarto abria a porta do quarto dele e abria a porta do quarto da minha mãe. Aí eu ficava contando, saiu. Aí eu pegava, ia lá, abria a porta do quarto dele. Eu lembro que eu ganhei um CD do Diante do Trono 4, Preciso de Ti. Aí eu colocava lá, preciso de Ti, preciso do Teu perdão. E ali eu dobrava meu joelho e eu ficava. E aí depois cantava, quero subir ao Monte Santo de... E aí eu lembro que eu passava horas e horas ali. Aí daqui a pouco eu ganhei um CD da Ludmilla Ferber. Eu lembro que tinha uma música, Sopra Espírito de Deus nesse lugar. E aí eu falava, eu sou esse vale, eu sou esses ossos secos, oh Deus, reconstrói a minha vida. Eu lembro quantas vezes, isso já casado, morando ali no fundo da igreja, minha esposa saía para congresso, e tinha dia que eu ficava feliz, porque eu ficava sozinho. Eu falava, agora eu posso dar uns vexame orando aqui, eu estou sozinho. Aí chorava, oh Deus. E você sabe o que acontece? Às vezes a gente, ao longo da caminhada, nós perdemos esse anseio, nós perdemos esse amor genuíno pela presença. Nós nos tornamos tão religiosos que achamos que sabemos demais, porque estudamos um pouco, ou porque lemos a Bíblia, ou porque agora se tornamos teólogo de TikTok. Então, às vezes a gente ouve uma coisa, eu já sei, essa palavra de novo, isso de novo, e a gente começa a desmerecer coisas que são tão preciosas, porque nós acabamos perdendo a essência de entrar no quarto, a essência de ter um momento, o privilégio de ter um relacionamento. Mas você sabe que esse texto nos ensina, quando o noivo for tirado, quando ele não estiver mais perto, aí é a hora de eu jejuar, aí é a hora de eu me aproximar, aí é a hora da minha carne ser mortificada, aí é o momento que eu estou sem força de me aproximar de novo. Porque, meu irmão, quando você prova da presença, quando você prova
desse relacionamento com Jesus, você entende que o teu lugar não é no mundo, você entende que o teu lugar não é longe dele, você pode estar fazendo 1000 coisas, talvez você está acelerado na igreja, talvez você tem ministério, você está fazendo as coisas, mas morrendo, secando por dentro. O que adianta, minha mão está servindo, mas o meu coração está seco. A gente tem que entender que a essência de servir, a essência de estar na igreja, a essência de fazer as coisas, é só um reflexo de um coração cheio daquele que ama a Deus genuinamente. Porque se me faltar um relacionamento, servir cansa. Se me faltar relacionamento, se me faltar intimidade, se tiver me faltando isso, meu irmão, a igreja parece que ela perde o prazer de se estar. Parece que as coisas não parecem fazer sentido. Eu não sei porquê, queridos, mas Deus quer falar com pessoas que talvez estão distantes do lugar da oração, estão distantes, e o Senhor está falando: você foi chamado, eu tenho uma chama aí dentro de você. Um dia soprou o fogo do Espírito Santo dentro de você, e Ele hoje está aqui como um vento para soprar de novo e dizer sobre a tua vida: essa chama não se apagou, ela vai queimar de novo. Que você possa sentir isso, porque você é escolhido por Ele, você é chamado por Ele, não apenas para ser usado, não para ser usado, mas para ser dele. Que o teu coração tenha esse sentimento, como nós cantamos aqui, que nós não conseguimos viver longe da presença dele. Que o teu coração possa soprar isso. Quando o noivo está presente, você desfruta. Quando o noivo está pertinho, você curte esse momento. Mas se você está sentindo que você está distante, então é tempo de jejuar. Você sabe o que acontece? O jejum tem poder sobre a nossa vida em algumas coisas. Romanos 12:1 diz assim: apresenteis o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. O jejum, ele tem poder de nos adequar ao novo de Deus, porque ele passa a mortificar a nossa carne, mudar os nossos comportamentos e as nossas inclinações. Talvez você está ouvindo sobre jejum e você pensa assim: pastor, como jejuar? Tem diversas formas de como eu posso jejuar. Posso retirar algumas coisas de alimentos, posso me abster parcialmente ou totalmente. Por exemplo, esse jejum de 40 dias, como que nós vamos fazer? Nós vamos estar apenas no líquido durante o período que nós tivermos de jejum. Nós temos algumas sugestões de jejum, mas você vai adequar aquilo que você acha de melhor. Por exemplo, como eu tive todo esse problema de saúde, fiquei muito tempo sem jejuar, bastante. Eu quero retomar da forma como eu fazia. A primeira semana eu quero jejuar 16 horas e um dia da semana 24. Depois eu quero subir para 18 horas e um dia da semana permanecer 24. Talvez você nunca jejuou e você pode começar com 12 horas. Comece 6 horas da tarde, vai até 6 horas da manhã. Ô pastor, mas vale? Olha, mas nós estamos dormindo e não conta. Porque quando a gente dorme, subtrai o tempo dos 24 horas, não vale a pena? Se você nunca jejuou, meu irmão, é a maneira de você começar. Às vezes você não começa porque você quer começar no nível hard. Não, comece 12, avance para 14, avance para 16, mas dê um passo. É assim, esse é um propósito. Nós já tivemos alguns dias atrás o jejum de Daniel, que era comendo só o que vinha da terra. Mas esse, em especial, como nós fazemos todo ano, nós nos abstemos de várias coisas, praticamente de alimento, ficamos só na água. E eu quero trazer algumas reflexões para vocês entenderem como que vale a pena o jejum. Eu quero falar agora sobre o poder do jejum na mente e no corpo. Quem ouviu aqui muito tempo falar que ficar sem comer faz mal? Minha mãe falava isso para mim.
filho, ficar sem comer faz mal. E aí ela começou a me dar biotônico. E o efeito do biotônico está fazendo até hoje. Você também, Adria? O Simone, ele está te entregando lá. Falou que você deu biotônico para ele. E aí, não, porque ficar sem comer faz mal, faz mal. Só que, olha só que coisa interessante, né? Hoje é mais do que comprovado que o corpo precisa de um tempo de ficar sem alimento. Quando nós fomos criados, por exemplo, os homens lá de trás tinham que caçar, às vezes ficava dias sem comer, e ninguém morria por causa disso. E caçava, e pescava, fazia muita coisa. Há 30, 40 anos atrás, a gente padecia por falta de informação, por falta de vacina. Então a gente padecia por faltas. Hoje, a gente padece pelos excessos. Excesso de telas, excesso de informação, excesso de comida. O cérebro não consegue nem pensar direito, porque a gente come toda hora. Não, tem que comer de 3 em 3 horas. Meu irmão, não dá nem tempo de fazer digestão. Então olha só que coisa. Eu quero falar para vocês, só como informação e ensino, 5 benefícios que o jejum faz no corpo e na mente, comprovado cientificamente. Melhora a concentração e criatividade. Quando você fica sem comer, por exemplo, 80% do sangue nosso, quando você come, ele vai para o estômago para fazer digestão. Por isso que você come, que sono, que moleza, sim ou não? Por isso tem gente que fala assim, se eu não tirar um cochilo depois do almoço, eu não sou eu. É porque, entende? Fisiologicamente, o sangue está concentrando na barriga. E quando você se abstém de comida, você percebe o seu cérebro sendo irrigado mais. Outra coisa, facilita a aprendizagem e novos hábitos. Jesus sempre jejuou antes de decisões importantes. Uma delas, antes de assumir o ministério, o que ele faz? Vai jejuar. Terceira coisa, melhora a memória. O corpo libera corpos cetônicos. E ali, meu irmão, entenda uma coisa, a partir de 14 horas de jejum, a glicose boa ela vai para o cérebro. 4, isso aqui eu precisava pedir uma ajuda para Ingrid, né? Porque é o nome de um médico japonês. Outro dia eu falei em grego. Hoje eu vou falar o nome de um doutor de japonês. Yoshinori. Estou tentando. Onsonsumi. Esse médico, em 2016, ele ganhou um prêmio Nobel porque ele descobriu uma coisa: que o jejum regenera as células velhas e ajuda a prevenir Alzheimer, Parkinson, e é comprovado que quem jejua vive mais. Quinta coisa, reduz os níveis de inflamação e estresse. Você come um doce ou um carboidrato rápido, o corpo ele libera glicose imediata. Então você tem aquele up, né, de energia. Porém ele rouba a insulina boa. E logo ele faz o corpo produzir o hormônio do cortisol em excesso, que é o hormônio considerado em excesso, é o que provoca o estresse. Então, o comer muitas vezes na nossa vida é emocional. Quem fica ansioso e descarrega na comida? Você está aflito, nossa, preciso comer. Meu Deus, e descarrega comendo. A gente vê hoje quantas crianças às vezes ansiosas e comendo muito.
Porque muitas vezes é emocional. Depressão e ansiedade está ligado à inflamação cerebral, e quando você jejua, você diminui a inflamação cerebral. Interessante isso. O que a Bíblia ensina há milhares de anos, a ciência hoje tem confirmado. Por isso, queridos, o jejum ele é necessário. Ele não é uma barganha com Deus. Vou jejuar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu vou jejuar porque agora eu quero uma bênção. Vou trocar de carro. Então eu vou jejuar. Vou jejuar porque Deus vai fazer tal coisa na minha vida. Você está jejuando com a motivação errada. Jejum não é barganha. Jejum, sabe o que ele é? Ele é um tratamento na sua carne. Porque o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Deus é o mesmo. E quem precisa mudar não é Deus, somos nós. Só que olha só que interessante. Tem um texto, ele é um pouco grande, mas eu só vou citar, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Mateus 17, 15, 21. Ele cita aquela passagem onde Jesus está com alguns discípulos no monte. E enquanto Jesus está no monte da transfiguração, um pai chega com um filho endemoniado. E como ele não acha Jesus, ele encontra o resto dos discípulos ali. Aí ele leva o filho endemoniado aos discípulos, e os discípulos não dão conta de expulsar o demônio. Aí Jesus chega e olha aquela cena, resolve o serviço, expulsa o demônio da criança. E os discípulos falam assim: mestre, por que nós não deu conta? Aí Jesus responde assim, preste atenção que isso é muito poderoso: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei no meio de vós? E ele ensina algo, ele diz assim: tem demônio que só sai com jejum e oração. É o jejum que expulsa o demônio? Não. O que ele repreende é, a primeira coisa que Jesus repreende nos discípulos, o que é? Incredulidade. E o jejum, ele faz algo em nós. O que ele faz em nós? A primeira coisa, ele alinha o nosso coração e remove o lixo. Seja sincero, se aparecesse um endemoniado na sua frente e você está com a vida meio torta, você tem coragem de pôr a mão? Tem um vizinho lá na rua, de repente você ouve um vucu-vucu, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Aí você põe a cara para fora. Eu não vou falar que eu já fiz isso, porque eu já contei esses dias, né? Aí você põe a cara para fora, vixe. Aí alguém lá da rua fala assim: tem um irmão da Viver que mora aqui, ó, vamos lá chamar ele? Tem uns que é crente agente secreto, né? Já nem se manifesta, porque vai que dá um pau e te chama. Então faz de conta que alguém te viu, você sabe que você é crente, sabe que você é de Deus, vão lá chamar. Aí você fala: eu sou do GC do Amado, eu vou ligar para o Amado. Amado, vem aqui que tem um tropé na minha rua. Imagina um amado liga para o pastor: ô pastor, oi amado. Estou brincando aqui, mas pense uma coisa: por que você não teria coragem de pôr a mão? Ai pastor, eu não tenho experiência não, mas é só pôr a mão e fala assim: vai embora em nome de Jesus, não precisa muita coisa. Mas por que nós não temos coragem? Porque tem coisa na vida às vezes que não está alinhada.
a gente não venceu, a gente não rompeu. Tem gente que não assume voluntariado, tem gente que não assume liderança, não se torna discípulo porque tem coisa pendente. E a resposta sempre é assim: ai, deixa mais para frente, ai, não estou sentindo agora, ai, é porque tem coisa pendente. Sabe o que o jejum faz? Ele ajuda a remover o lixo da tua vida, porque tem coisa que você não consegue vencer. E quando você desafia a tua carne, quando você fala assim: não, peraí, eu vou me levantar, eu vou jejuar, eu vou fazer algo que mate a minha carne, porque o jejum ele traz autocontrole. E de repente o celular que te dominava, a pornografia, as coisas erradas que você via, os jogos que você é viciado, as coisas que você fazia, sabe o que você vai fazer assim? Eu tenho força agora, e isso não me domina mais, porque quem me domina é o Espírito, porque a carne começou a perder força. É o que Jesus disse: quando o Espírito está pronto, a carne está fraca. Mas quando a carne está forte, o Espírito não está pronto. Então jejuar remove o lixo. Jejuar traz para você o senso de autoridade, porque você está alinhado o teu coração com o de Jesus. Se de repente é o teu filho que está dando trabalho dentro de casa, o marido está com a cabeça virada, a esposa está meio complicado, tem uma situação difícil lá, aí você vai se levantar, porque você entendeu o poder da autoridade, e você vai estender as mãos e vai falar assim: você, Satanás, tira a mão do meu marido agora, tira a mão do meu filho agora, eu te repreendo em nome de Jesus, porque o senso de autoridade, ele foi ativado em você. O jejum faz isso com a gente. Ele quebra as incredulidades, porque ele nos aproxima do Senhor. Quando você separa um tempo de jejum, por exemplo, você fala assim: eu não vou assistir telas, e nesse tempo de tela eu vou orar mais, e vou ler um livro, e vou ler a Bíblia. Meu irmão, dentro de você começa a acontecer uma revolução. Começa a acontecer algo poderoso em você. Você começa a quebrar a incredulidade. Mas o que a gente muitas vezes não entende isso, e Jesus estava ensinando sobre isso. Voltando aqui para a passagem, e eu falo a última coisa que o jejum faz. Ele tem o poder de trabalhar no mais íntimo do ser humano. Porque olha só no versículo 39. Ninguém prefere o novo. Não, perdão. O 39 é o último. Aqui, ó. No 36. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Você sabe o que ele está fazendo aqui, ó? O novo não se adapta com o velho. A lição fica muito clara. Jesus, ele é radical quando ele ensina isso. Ele está falando de uma transformação total. Porque se você tentar misturar o novo com o velho, você perde o novo. Eu preciso repetir isso. Quando você tentar misturar o novo com o velho, você perde o novo, e não conserta o velho. Por isso que remendo de pano novo nos coloca em roupa velha. Jesus, ele não veio para melhorar, para dar uma repaginada na nossa vida. Ele veio te dar outra vida. Eu vou repetir isso. Se alguém está entendendo o que Deus está falando aqui, você vai levantar sua mão e vai dar um glória a Deus o mais alto que você puder. Ele não veio remendar a sua vida, ele não veio tampar um buraco, ele veio te dar outra vida. Versículo 37 e 38, ele diz assim: o vinho novo romperá os odres velhos. Aqui ele aprofunda, porque o odre era uma estrutura de couro, e quando você coloca o vinho novo num odre novo,
pelo gás que vai sendo liberado e a fermentação, o odre ele vai crescendo, inchando, se ajustando. Aí você, depois de um tempo, você tira esse vinho. E aí você fala assim: agora eu vou colocar vinho novo novamente nesse odre. Na hora que você colocar o vinho novo, ele vai entrar no processo de fermentação. Na hora que você coloca o vinho novo dentro do odre velho, eles vão liberar os gases novamente e vai começar o processo de fermentação. Só que dessa vez, sabe o que vai acontecer? O odre ele já esticou o máximo que ele podia, e aí ele vai romper, e aquilo que foi derramado de novo, sabe o que vai acontecer? Vai se perder tudo. E aqui que entra um ponto que é fundamental para a gente entender nessa mensagem. A gente precisa estar pronto para receber o novo, se tornando um odre novo. Porque nós já sabemos que o melhor de Deus é bom. O nosso coração entende que nós precisamos do melhor de Deus, de o derramar de Deus. Mas eu também preciso estar pronto. E esse último texto do versículo 39, olha isso. Diz assim: e ninguém, olha que louco, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Então peraí, se ele está falando de um vinho novo sendo derramado, por que as pessoas, elas provam o vinho velho e diz: o velho é melhor, não o novo? Sendo que ele está falando de algo novo. Quando ele fala do remendo novo, ele está falando do reino. E ele usa a roupa velha falando da estrutura antiga. Quando ele fala do odre velho, ele está falando de uma estrutura antiga. E quando ele está falando de um vinho novo, ele está falando daquilo que ele veio fazer. Só que ele fala assim: aquele que prova do vinho velho, fala, esse é bom, e não elogia o novo. Já parou para pensar por quê? Porque o coração do homem resiste ao novo. Não é por falta de evidência, é apego emocional. Às vezes a gente rejeita a renovação daquilo que é puro e genuíno de Deus. A gente rejeita o novo não porque seja ruim, mas porque o velho é mais palatável e exige menos de nós. Eu quero falar de uma parte muito profunda para entrar na finalização dessa mensagem. A gente entende que o novo é melhor, que o novo é bom, mas a gente ainda está apegado no velho, porque o velho é mais cômodo. E para você viver o novo, você vai ter que romper com o velho. E muitas vezes a gente não está disposto a romper com o velho. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você tivesse que nessas próximas 7 semanas, nos teus sábados, de sexta para sábado, fazer um jejum de 24 horas e se consagrar mais a Deus, como que a tua carne reage agora? Se você entende que você precisa jejuar todos os dias, como que a tua carne reage agora? Se você nesses próximos 40 dias virasse e falasse assim: escuta, eu não vou mais assistir a série que eu gosto, e no tempo que eu for ligar essa televisão, eu vou abrir minha Bíblia. Como que a tua carne reage? É exatamente esse ponto. É aqui que pega. A gente até sabe que o novo é bom, mas quando a gente prova do velho, fala:
esse é melhor, porque ele é palatável, ele agrada mais, ele nos deixa na zona de conforto. E a zona de conforto é o que nos afasta do novo. Perceba uma coisa, Deus te pede coisas, Deus chacoalha a gente, Deus fala no nosso interior, Deus move com a gente, irmãos. Só que a gente fica com dó da carne, a gente fica com dó da gente mesmo, a gente fica negociando as coisas. A gente começa uma negociação com Deus. Oh Deus, mas isso aí é muito. Ah, eu não dou conta. Ah Deus, eu não sei. Ah, vim na sala de oração, Senhor. Ah, eu não sei, é mais uma coisa. E quem te falou que oração e jejum e leitura bíblica é ministério? Oração, jejum, leitura bíblica é comida, é alimento para o teu espírito. É isso que te mantém de pé. Você sabe quando você dá valor ao jejum, à oração e leitura bíblica? Sabe quando? Quando você deixa de fazer. Porque quando você está fazendo, parece não fazer sentido. Você está fazendo o jejum, fala, meu Deus, parece que não tem sentido isso aqui. Mas na hora que você para de jejuar e fica um tempo sem jejuar, e você começa a esfriar, você fala assim, meu Deus, como que aquilo me sustentava? É que nem o prato de arroz e feijão que você come. Às vezes fala, nossa, arroz, feijão e ovo de novo, arroz, feijão e ovo de novo, arroz, feijão e ovo de novo. Mas só que na hora que não tem o arroz, feijão e ovo e te falta algo, você fala assim, meu Deus, como o arroz, feijão e ovo me sustentava. A gente está vivendo vida às vezes fria e vazia, sabe por quê? Porque a gente deixou de valorizar aquilo que é importante para nós, que é um jejum, a oração, o lugar secreto, a leitura bíblica. Mas o Senhor, toda vez que Ele fala sobre isso, eu sinto que é um convite para a gente viver o novo. E o novo só está disponível para quem está a fim de romper com uma vida confortável. Mas são 40 dias, talvez, de um período, que sabe o que vai fazer conosco? A gente desfrutar uma vida perto. É aquele tempo que a gente precisa se mortificar para poder viver perto do noivo e desfrutar perto do noivo momentos incríveis. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sinto que o Senhor nos convida para viver algo profundo hoje. Talvez chegou a hora de sair da superficialidade. Não é tempo de igreja, não é o que você faz aqui dentro, não é sobre isso. Por isso que Jesus disse assim, seja como as crianças, porque delas são o reino dos céus. A criança não está preocupada quem é maior, quem é menor, quem faz, quem deixa de fazer. Não, existe pureza. Quando a pureza volta para o nosso coração e o anseio volta a se aproximar do Pai, as coisas começam a mudar para a nossa vida. O novo de Deus é melhor, sim, mas para a gente viver Ele, chegou a hora de romper com uma vida confortável que nós estamos vivendo. Essa noite é um convite, é da Páscoa ao Pentecostes. O Senhor quer preparar o nosso coração para que quando chegar naquela vigília de Pentecostes, no final de semana, é um final de semana que vai ter encontro com Deus. E aí no domingo, o último dia de Pentecostes, meu irmão, eu já estou vendo que Deus vai derramar uma glória, um poder nesse lugar. Vai haver algo lindo acontecendo, porque o nosso coração foi preparado para isso. Eu não sei você, mas o meu coração, eu sinto Deus falando, Rafael, chegou a hora. O vinho velho é melhor porque ele é confortável, porque ele é palatável. E a gente está deixando de trocar o novo porque nós estamos confortáveis. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero que você abra o seu coração. Eu vou orar daqui a pouco por todos. E eu gostaria, irmãos, assim, sabe, que a igreja entrasse em peso nisso. Jovens, adolescentes, homens, mulheres. Pastor, eu tenho um problema de saúde. Procure o médico.
fale o teu desejo de jejuar, alinhe isso, faça com acompanhamento médico. Mas se você não tem um problema de saúde que te impeça, meu irmão, se é só a zona de conforto, então vamos dar um passo. Se você já tem o hábito de jejuar, então vamos lá, vamos fazer o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu. Pastor, eu nunca jejuei. Então vamos começar, dá o primeiro passo. Ah, pastor, mas tal dia eu tenho aniversário do meu filho, eu tenho aniversário de casamento. Ajusta o horário do jejum. Você entende? Mas não fique sem. O importante é você fazer. E você sabe que jejuns prolongados têm o poder de mudar a nossa vida. É diferente de um jejum de um dia. Tem gente que olha e fala assim: ah, mas eu jejuar das 6 da tarde ao meio-dia é muito fácil. Um dia. Faz todo dia. Você vai perceber que você vai ter que mudar a tua rotina. Você vai ter que comer mais cedo. Você vai perceber que muita coisa vai mudar. Você vai ter que ajustar. E isso é bom, sabe por quê? Porque você começa a ajustar a tua vida para viver na presença. Você ajusta a tua vida para receber mais de Deus. Então isso é importante, igreja, esse tempo. Prepare o teu coração. Eu gostaria, sabe, que a igreja entrasse em peso, em massa. Nós estamos lendo inclusive um livro que chama Oração, a Chave do Avivamento. Os líderes, os discípulos, a classe dos líderes novos também estão todos lendo. Tem, eu acho que poucas unidades só ali. Se você quer aprofundar mais, adquira esse livro, aprofunda. Você vai ver que ali ensina sobre os níveis de oração, sobre jejum e um monte de coisa que vai favorecer a tua vida. Esse é o tempo de você levantar e falar assim: não, Kézia, procura ela. Fala assim: eu quero estar no horário na sala de oração. A sala de oração abre todos os dias de manhã, tem uns horários de revezamento, e à tarde praticamente todos os dias depois do almoço. Olha, eu quero estar em algum horário. Eu quero aprender a mergulhar, eu quero aprender a orar. Eu quero dedicar um tempo. Isso vai te ajudar a destravar, meu irmão. É um tempo, é um período. E não é o resto da vida, é um período. Mas parece que a tua carne fala assim para você: nossa, é o resto da vida, olha quanto tempo, quanto... Não, meu irmão, é só um período para que o Senhor assuma o governo da sua vida. E você entenda que você pode viver coisas extraordinárias da parte de Deus.